Presidente, o primeiro ponto, não existe um limbo jurídico em relação a não comparecimento de investigados na CPMI. Pelo contrário, a posição da maior parte dos ministros, inclusive o que nós tivemos nesta CPMI, foi de que você tem o direito de ficar em silêncio, tem o direito de não gerar provas como si mesmo, como determina a legislação, mas você tem o direito de comparecer. Então, acho que desmoraliza muito o trabalho do Congresso Nacional, o trabalho desta CPMI, você ter decisões de ministro Supremo que estabelecem que nem sequer comparecer eles precisam, porque senão a gente não consegue mais ouvir ninguém. Então não precisa mais ter sessão de CPMI, a gente faz tudo um trabalho a portas fechadas, pede documentos, analisa os documentos e não questiona mais ninguém, né? Então a gente estaria esvaziando absolutamente o poder da CPMI. Outro ponto em relação à prorrogação, eu quero concordar plenamente com Vossa Excelência. É importante que a gente faça um documento oficial com a assinatura de cada um dos parlamentares desta CPMI que querem que ela continue. Mesmo porque, como bem colocado pelo senador Marinho, nós avançamos muito sobre os descontos associativos. Falta agora a parte dos créditos consignados e eu adicionaria ainda avançar sobre o núcleo político, sobre o filho do Lula, sobre o senador Everton Rocha, sobre os elos políticos e as indicações que nós tivemos já investigadas no âmbito dessa CPMI que precisam chegar nos principais patrocinadores. Então, presidente, eu acho importante expor para a população brasileira o nome de cada um dos parlamentares no sentido do que Vossa Excelência colocou, que querem que a investigação continue, que querem esclarecer os fatos e aqueles que querem que a investigação acabe. Por quê? Eu adiciono 2 pontos. Primeiro, a população saber quem tem envolvimento, não tem envolvimento, ou quem quer defender quem tem envolvimento ou quem não quer defender. E um último posicionamento, mostrar para o presidente do Senado a quantidade de parlamentares, porque eu tenho certeza que a maioria vai assinar, que deseja que isso seja levado em frente e da ilegalidade da decisão dele, caso seja negativa. Obrigado. A senhora conheceu o Marcelino aonde? Conheci ele na igreja. A senhora sabe dizer em que ele trabalhava quando a senhora o conheceu? Ele trabalhava vendendo maquininha de cartões. A senhora se recorda quanto ele recebia na época que a senhora o conheceu? Não recordo. A senhora morava onde logo no início dessa relação com ele? Eu morava em Presidente Prudente. Não, desculpa, eu me expressei mal. O Marcelino morava onde? Em Presidente Prudente. Presidente Prudente. A senhora se recorda o imóvel que ele morava? Não, eu acho que ele morava com a mãe dele, se não me engano. Morava com a mãe dele. A senhora passou a viver com o senhor Marcelino a partir de qual ano? 2014. Vocês, quando passaram a conviver, eu falo de forma marital, foi a partir de 2014? Sim. Vocês moravam aonde? Eu morava em Santos, ele morava em Prudente. E por que cada um morava num canto diferente? Porque Deus quis assim. A senhora nunca estranhou o aumento patrimonial do seu esposo, não? Não, eu achei que ele fosse um empresário bem-sucedido. Pronto. Então vamos parar aí. Agora ela vai poder esclarecer. Seu esposo, um empresário bem-sucedido de que ramo? Que a senhora achou? De que ramo a senhora achou? Consultoria, administrativo, ele sempre foi vendedor. Pronto. Então, a senhora achou que seu esposo era um empresário bem-sucedido em consultoria. Seu esposo é formado em quê? Não tem formação. E ele ia prestar consultoria em quê? Da vida, né? Da vida. A senhora pensava que ele trabalhava com consultoria. Aí eu perguntei, formado? Não. Consultoria em quê? Consultoria da vida. Me dá um exemplo? Eu vou me ficar em silêncio. A senhora pode me dizer qual a sua relação com a Santos Consultoria? Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio. A senhora pode me dizer qual a sua relação com a Turhari Cars? Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio. Eu vou suspender a sessão por 15 minutos.
Pode chegar aqui no Senado, já passou aqui pelo corredor e está numa salinha aqui ao lado, esperando ser chamada. E eu vou conversar agora com o deputado Kim Kataguiri, que foi o primeiro a chegar aqui hoje, está aqui desde cedo, né, deputado? O que o senhor espera do depoimento de hoje? Bom, acho muito muito difícil ela se esquivar das acusações, mesmo porque as empresas controladas direta e indiretamente por ela já receberam repasses de 312 milhões de reais e elas operam ali numa sala minúscula em Presidente Prudente com meia dúzia de pessoas. Então eu não conheço um negócio tão eficiente como esse, que administra 312 milhões de reais com uma estrutura tão pequena, além de demonstrações públicas de riqueza incompatíveis com a sua atividade empresarial, né? Então, a Polícia Federal identificou bolsas da Chanel, Louis Vuitton, itens de luxo de mais de 100 mil reais, somando milhões de reais com todos eles, carros de luxo também. E mais do que isso, uma planilha também de pagamento de propina para operadores do esquema, inclusive o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e também André Fidelis, né, ligado a Eric Fidelis, um núcleo também não só financeiro, mas político. E nessa planilha eram chamados, ironicamente, né, aqueles operadores políticos que recebiam propina de heróis, né, era o apelido que eles utilizavam para fazer repasse de propina. Então, acho muito difícil que ela, confrontada aqui com todas essas informações, consiga dar uma desculpa plausível. Acho provável que, ao final do processo, ou mesmo ao longo do processo, ela seja presa, seja por um pedido de prisão provisória, seja definitivamente na condenação transitada e julgado. Então, a expectativa é de que esse seja um depoimento bastante duro, né, de que as perguntas sejam bastante incisivas, mesmo porque, como você falou mais cedo, nós já temos acesso às quebras de sigilo dela, então, assim, fica muito difícil contra-argumentar ou fazer a defesa de que era uma coisa legítima, né? O senhor espera, então, que ela fale aqui, que ela forneça alguma informação nova, relevante, apesar que você já tem as informações, né? E se ela não falar, ela pode ser presa? Nós temos informações em relação a ela, né? Ela não pode se incriminar, mas eu não vejo nenhum problema, né, dela ficar em silêncio em relação às acusações contra ela, porque as coisas que nós temos contra ela já são tão robustas que nada do que ela fale possa beneficiá-la. Mas, se ela se calar em relação a crimes cometidos por outras pessoas envolvidas no esquema, aí sim pode ter um pedido de prisão em flagrante por falso testemunho, por se omitir, por uma testemunha se omitir a falar em relação a determinado tema. Eu acho, pensando, digamos assim, politicamente, que há alguma esperança dela falar em relação a autoridades envolvidas, ela tendo posse de planilhas e de dados que nós ainda não temos em relação a pagamento até a eventuais políticos que tenham feito as indicações para o INSS, ela pode, digamos assim, negociar um acordo de delação ou tentar aliviar um pouco a pena da sua parte, entregando pessoas maiores envolvidas. Então, nesse sentido, eu acho que esse depoimento pode trazer coisas novas. Assim, quais o senhor acha que devem ter os próximos passos da CPMI? Eu, pessoalmente, tenho batido há algum tempo de que o foco agora tem que ser a investigação dos núcleos políticos, né? Nós tivemos aqui, infelizmente, rejeitadas as convocações do Paulo Bodens, nós tivemos recusado também a convocação do do Gustavo Gaspar. Alfredo Gaspar é o relator. Ele sempre fala que não tem nada a ver com ele. O Gustavo Gaspar, que é o... Perdão. Gustavo Gaspar, que foi assessor parlamentar, que tem uma ligação com o senador Everton Rocha, e que também o próprio senador, na minha avaliação, inclusive eu fiz um pedido para ele, deveria ser convocado e deveria prestar esclarecimentos, mesmo porque já vários depoimentos e várias quebras levaram a pessoas ligadas, inclusive a própria Polícia Federal já fez operação contra o senador, contra seus assessores, dizendo que eles teriam levado malas de propina para o senador. Então, eu acho que o foco tem que ser os núcleos políticos. Agora, a relação direta do filho do presidente da República, do Lulinha, que fica cada vez mais clara, né? Primeiro você teve anotações do próprio Careca de pagamentos que seriam realizados, aspas, para o filho do homem. Depois, a viagem foi realizada para Portugal com a presença confirmada do Lulinha. Então, na minha avaliação, o nosso foco agora nessa reta final de CPMI tem que ser de pegar os políticos envolvidos, porque é óbvio que é importante pegar os operadores, mas os operadores não fariam nada se eles não tivessem indicações políticas que fortalecessem os seus posicionamentos. Então, eu até faço uma analogia. O Careca do INSS
ele tá para esse escândalo como o Alberto Youssef estava na época da Lava Jato, né? Ele é o principal operador, ele se fizer uma delação e disse que ele está negociando uma delação, tem a capacidade de fazer o escândalo chegar em pessoas muito maiores. Eu espero que isso aconteça e acho que o mérito da CPMI é ter pedido a prisão do Careca quando a Polícia Federal não tinha pedido, quando o Ministério Público não tinha pedido, e essa prisão efetivamente ter acontecido. Nunca uma CPMI conseguiu prender preventivamente tão rapidamente uma pessoa tão central no esquema. Muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para o senhor hoje. Obrigado para você também. Com a palavra Kim Kataguiri, deputado.